Olá família, família de Deus, que Deus abençoe você, Deus abençoe todos os seus relacionamentos, Deus abençoe a nossa família espiritual, a PIB Parque São Lucas, e temos aí tentado alimentar o rebanho de alguma forma. Então temos aí trabalhado nesse tempo aí de coronavírus em disponibilizar os estudos, disponibilizar as nossas atividades para a nossa família, para que você continue aí na sua caminhada cristã, mesmo estando em nossas casas. Então, fique atento aí ao que Deus quer falar ao seu coração, e é momento de estudarmos a palavra de Deus, o estudo da carta de Tiago. Carta de Tiago, uma carta tão especial, e o tema que nós vamos abordar hoje, do estudo da carta de Tiago, é fugindo da maledicência. Fugindo da maledicência. Esse é o estudo que nós vamos ter hoje, e nós vamos caminhar aí no capítulo 4 da carta de Tiago, onde no versículo 11 e o 12 ele vai nos ensinar muita coisa aqui a respeito da maledicência. Fugindo da maledicência é o tema de hoje. Então, vamos orar nesse momento, para que Deus abençoe esse nosso estudo e que você possa aí entender, e que Deus esteja iluminando a sua mente aí, o seu coração, para que você possa entender a palavra de Deus. Somente o Espírito Santo pode fazer isso em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, e que o Senhor abençoe todos os nossos relacionamentos, e que possamos aprender através da sua palavra o como viver, como caminhar nessa caminhada cristã da nossa vida, e sermos alimentados da sua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos aí dando continuidade ao nosso estudo, carta de Tiago, e temos aprendido desde o início dos nossos estudos. Nos próximos vídeos eu vou gravar um vídeo fazendo uma recapitulação de todos os nossos estudos anteriores, né? Pelo menos com as informações básicas, principalmente para você que não acompanhou os estudos anteriores, você possa ter informações aí dos estudos que nós fizemos, né? Um estudo aqui um pouco mais enxuto, né? Mais compacto, por conta dessa questão aí de ser gravado, mas eu tenho certeza que você vai aprender muito. Estou aqui com o meu filhão aqui, o Luiz Antônio, ele é o meu cameraman, ele está aqui me apoiando aqui, me ajudando nesse tempo. E aí, aqui no nosso estudo, nós começamos já a estudar já há algum tempo a carta de Tiago, e o Tiago, o autor dessa carta, é o irmão de Jesus, né? É importante você conhecer o autor da carta de Tiago e saber quem é esse Tiago. E esse Tiago é o irmão de Jesus, segundo o que nós já estudamos lá nos nossos estudos presenciais, e lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19, lá você vai encontrar lá a palavra de Deus, vai te informar que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, filho de Maria. Então fique atento aí a isso, porque essa informação é importante, porque durante todo o estudo da carta de Tiago você vai observar a autoridade desse Tiago, né, do autor dessa carta. Então, ele era líder lá da igreja em Jerusalém, líder da igreja de Jerusalém, e ele escreveu essa carta aos romanos, né, aos cristãos que estavam espalhados pelo Império Romano, no ano 44 a 62 depois de Cristo. Então, essas informações são muito importantes para você, mesmo porque o objetivo da carta de Tiago não é te trazer muita questão de informação e conhecimento doutrinário, porque o que se entende é que esse povo entendia bem da doutrina, ele tinha uma boa base doutrinária. A questão aqui, Tiago, ele se preocupa não somente em passar conhecimento, mas ensinar o povo a colocar em prática esses ensinamentos, porque eles já tinham a doutrina, mas tinham dificuldade em colocar em prática todos aqueles ensinamentos. Então, e nós temos aí a perspectiva, não adianta simplesmente você ter conhecimento e não se preocupar com o seu comportamento. Seu comportamento ele também é muito importante. Aprenda bastante doutrina, conheça a palavra de Deus, isso é importante, mas não basta somente conhecer a palavra, você precisa aprender a colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. Então, aqui vai nos gerar esse conhecimento, mas também nos preocupando com
o comportamento para todos nós. E aqui o texto de Tiago, eu peço a você que, por gentileza, você aí que está aí com a sua Bíblia perto de você aí, ou o seu aplicativo, abra aí no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, apenas esses dois versículos que nós estudaremos hoje aqui de uma forma bem breve. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, na versão NVI, o texto diz o seguinte: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Isso é o que diz a palavra de Deus. Tiago 4, versículo 11 e o 12. E esse texto, ele nos traz um ensinamento assim, muito profundo assim, para o nosso coração, que é sobre a questão da maledicência. Fugindo da maledicência, esse texto nos traz essa advertência. Essa advertência porque a maledicência é algo que pode, nos prejudica, né? Nos prejudica muito e não é do agrado de Deus que pratiquemos a maledicência. E o que é a maledicência? Como o próprio texto já nos diz, maledicência é você difamar alguém, rebaixar o seu próximo, é você falar mal de alguém, né? É alguém que procura sempre encontrar os defeitos das pessoas e não leva em consideração as qualidades. Então, falar mal de alguém, isso é a maledicência. E o Senhor, ele condena essa atitude. Portanto, essa é uma advertência que Tiago vem trazendo aos nossos corações. Como eu disse, era um povo que conhecia da doutrina, mas tinha dificuldade em colocar em prática. Então, provavelmente, os nossos irmãos lá daquela época, eles estavam tendo essa questão da maledicência. E aqui, o texto de Salmo, o 50, o versículo 20, o texto nos diz o seguinte: deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe, é o que diz o texto de Salmo 50, versículo 20. Esse texto nos chama a atenção também sobre essa questão de falar mal das pessoas, né? Falar mal do seu próximo e como isso é prejudicial. E aqui dentro desses dois versículos, além dessa advertência contra a maledicência, ele aqui vem nos mostrando aqui, né, mostrando os motivos pelo qual nós não podemos falar mal do próximo, falar mal das pessoas. Então ele nos dá dois motivos aqui que eu vou explanar aqui para você. E o primeiro motivo pelo qual nós não podemos falar mal do próximo, que ele nos apresenta, o primeiro deles é que quem fala mal do irmão está infringindo a lei de Deus. Então, se você falar mal do seu irmão, se você praticar a maledicência, você está infringindo a lei de Deus. É o que diz o texto aí, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Então, quando você fala mal, se nós falarmos mal do nosso próximo, nós estaremos infringindo a lei de Deus. E talvez você se pergunte, mas pastor, qual é essa lei, né? Qual é essa lei de Deus que ele está citando aí? E essa lei que ele está falando aqui, que ele está citando como a lei de Deus, e que será infringida quando falamos mal, é a lei do amor. Se você fala mal de alguém, você está falhando com essa questão do amor, e você está infringindo essa lei, a lei do amor. Como está escrito lá no texto de Marcos, capítulo 12, o versículo 30 e 31. O texto nos diz, um texto bem conhecido, né, que nós temos usado esse ano em nossa igreja, o ano de amar. No texto de Marcos 12, 30 e 31, diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, quem pratica da maledicência, fala mal de alguém, está infringindo essa lei do amor,
que é amar o próximo. É muito importante nós estarmos aí obedecendo a lei de Deus. E o segundo motivo, primeiro, é não infringir a lei do amor. O segundo motivo aí que Tiago apresenta para nós, ele diz assim, nos versículos que nós lemos, né? Há apenas um legislador e juiz, versículo 12, né? Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então aqui há o outro motivo, além de você estar infringindo a lei de Deus, a lei do amor, nós cometemos um outro erro, que é estar julgando as pessoas, julgando o nosso próximo. Então, o texto nos apresenta aqui, né? Ele fala que quando você julga alguém, né? Você está falando mal de alguém, você está se colocando na posição de juiz. E o único que pode julgar a todos nós é o nosso Deus. Então grave essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, entenda que o único que pode julgar alguém é o nosso Deus. E julgar alguém é requerer, você está querendo ocupar um lugar que pertence a Deus. Então, o único que pode julgar a humanidade é o nosso Deus. Não queira ocupar o lugar que pertence a Deus. Não queira julgar as pessoas, porque julgar as pessoas, isso desagrada o coração de Deus. E apenas Deus é que tem esse direito e é o único que tem a autoridade para julgar uma pessoa. Ou mesmo porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe do coração de cada um, então simplesmente ele é o único que pode julgar. Mesmo porque a palavra de Deus nos afirma que hoje ele é o nosso advogado e ele está aí nos defendendo, está intercedendo por nós. E por isso, queridos, haverá um dia em que nós seremos julgados, mas apenas Deus é que tem esse direito, apenas Deus é que tem essa autoridade para julgar. E o texto de Mateus capítulo 7, versículo 1 e o 2, fala o seguinte, preste atenção aí no texto de Mateus 7, 1 e 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês, é o que diz a palavra de Deus. Então, não queira se colocar no lugar de Deus, não queira julgar alguém. Então, os dois motivos para você não falar mal de alguém e você não praticar maledicência. O primeiro motivo é que quando você fala mal de alguém, você está infringindo a lei do amor, a lei de Deus, a lei do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o segundo motivo é que você estará se colocando na posição de juiz, então você estará julgando a pessoa se você estiver falando mal de alguém. Apenas Deus tem essa autoridade e esse poder. Esses são os dois motivos. Mas você talvez se pergunte como aplicar isso na sua vida. Então fica aí a dica aí do seu pastor para você, porque nós estamos aprendendo sobre colocar em prática as doutrinas, colocar em prática a palavra de Deus. E para que você possa aplicar na sua vida esses ensinamentos, fica aí o ensinamento do seu pastor, seu amigo pastor Birajara, fica aí essas aplicações. A primeira delas antes de você falar qualquer coisa sobre alguém, primeiro pense, reflita. Se você for falar de alguém, muito cuidado com o que você fala. Nós já temos aprendido que as nossas palavras, elas podem tanto abençoar como ela pode também destruir a vida de alguém. Então, pense antes de falar, reflita antes de falar, para que você não cometa aí o erro de estar falando mal de alguém e ainda ser injusto com alguém. Então, a primeira coisa aí, para você aplicar na sua vida, vai falar de alguém, pense primeiro, pense antes de falar. Segunda coisa para você aplicar aí na sua vida, você também precisa pedir a Deus essa capacitação para que você possa fugir da maledicência, tá? Porque nós somos seres humanos e nós temos muitas das vezes a vontade de pecar e de falhar contra o nosso irmão. Isso é natural por conta da nossa carne. Então, peça a capacitação de Deus para que você possa fugir da maledicência. Então, é tempo de oração, é tempo de buscarmos a capacitação de Deus. Peça a Deus que capacite você, para que você não julgue as pessoas, não fale mal das pessoas. E o terceiro aí para você aplicar na sua vida. Terceira aplicação, peça a Deus a capacidade de amar as pessoas, independente de como elas são. Então, se você ficar olhando para o defeito das pessoas e você for
ficar prestando atenção somente nos defeitos e não nas qualidades da pessoa, com certeza você vai ter a vontade de você falar mal dessa pessoa e de usar de maledicência. Então, quando você estiver falando, reflita, peça a Deus capacidade para que você possa fugir da maledicência, mas também procure amar as pessoas, peça a capacidade de amar as pessoas, independente do que ela é, independente do que ela procura fazer na caminhada dela de vida. Então não julgue as pessoas e ame as pessoas acima de tudo. Mesmo que você não compreenda, use de misericórdia e compaixão para com as pessoas. Eu gostaria de terminar esse estudo da Palavra de Deus aqui para todos nós. Espero que tenha sido muito bom para você, mas eu gostaria de, antes de terminar aqui o estudo, e de contar para você aqui uma situação em que ilustra bem essa questão da maledicência, essa questão aqui de falarmos mal das pessoas. E uma vez eu já compartilhei isso com a igreja, mas foi algo que me fez refletir muito. Um amigo já de longa data, eu achei muito bonito da parte dele, porque ele chegou para mim e reconheceu que havia pecado, que havia cometido um erro contra uma pessoa, e ele me contou que simplesmente ele, já depois de alguns anos, sem ver uma pessoa que nós já conhecíamos há muitos anos, né? E aí ele viu esse nosso amigo, esse nosso colega, que ele já não via há muitos anos, e ele encontrou com essa pessoa na rua, e ele percebeu que ele falou com esse rapaz, que nós já conhecíamos há muitos anos. Ele falou com ele, mas ele não respondeu, e ele passou direto, estava acompanhado de uma outra pessoa, e ele ficou muito chateado. Esse meu amigo, ele ficou muito chateado com isso. Ficou chateado porque falou com um amigo de longa data e ele não respondeu, já há anos que não via e ele não respondeu. E ele ficou ali reclamando: a pessoa passa na rua e não conversa, não responde, não fala nada com a gente. Ele falhou comigo, ele ficou orgulhoso, ficou tanto tempo sem ver os amigos, ficou orgulhoso, né? De repente melhorou de vida e começou a reclamar e falar e usar da maledicência contra aquele outro nosso amigo, né? Que ele encontrou na rua. Mas uma de suas irmãs conhecia a história desse outro amigo nosso, que passou na rua e não respondeu, nem olhou, e essa pessoa chegou para esse meu amigo e falou: ele não te respondeu porque ele está cego. Então, obviamente, ele passou na rua e ele não te viu porque ele está cego, e provavelmente ele tenha te ouvido, mas ele não sabia quem é que estava falando. Então, ele não deixou de te responder porque ele não quis, mas foi porque ele não te viu, ele está cego. Devido à questão de saúde dele, devido à diabetes, ele ficou cego. Então, aquele meu amigo, ele entendeu que ele julgou aquela outra pessoa, mas ele foi injusto. Ele foi injusto porque ele não sabia da condição daquele nosso outro amigo que estava cego e sofreu por conta disso. Tinha um problema de saúde seríssimo, diabetes, ficou cego. Então fica essa palavra aí para você. Quando você falar com alguém na rua, ou quando você encontrar alguém, ou seja, qualquer uma pessoa que você queira falar dessa pessoa, reflita antes, pense, para que você não seja injusto com as pessoas e que você não venha usar da maledicência, porque a maledicência, com certeza, ela desagrada o coração de Deus e entristece o coração de Deus. Então vamos aprendendo aí com o livro de Tiago e que possamos colocar em prática esses ensinamentos. Eu vou agora orar com você, encerrando esse nosso estudo bem compacto, mas eu espero em Deus que tenha servido aí para a edificação da sua vida. Compartilhe aí com a igreja, compartilhe com todos os nossos amigos também, que queiram aprender a palavra de Deus, e em breve nós estaremos aí trazendo um novo estudo do livro de Tiago. Então acompanhe as nossas atividades para que você possa aprender, né? Através da escola bíblica, os estudos serão disponibilizados, as mensagens de domingo, a celebração online. Fique ligado aí. Mas eu gostaria de orar por você nesse momento, para que possamos aprender a não praticar maledicência e não falar mal das pessoas. Vou orar por você. Senhor Deus,
Eu te agradeço, Senhor, por esse estudo e te peço, Senhor, que o Senhor nos capacite para que possamos amar as pessoas e mesmo quando nós não as entendemos, mas nem sempre nós vamos entender, mas nós desejamos amar as pessoas, nós não queremos julgar as pessoas, então nos capacita para que possamos colocar esse ensinamento tão lindo em nossas vidas e que a nossa boca seja uma boca de bênção, que sirva para abençoar as vidas e não para a maledicência, que não sirva para poder falar mal das pessoas, mas que sirva para abençoar. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a toda a nossa família espiritual, a sua família biológica também. Deus abençoe e que possamos estar sempre juntos. Amém e amém. Glória a Deus.